Bom dia, crianças. Hoje vamos dar continuidade à nossa aula de ciências iniciada na semana passada. Vamos falar sobre os grupos dos vertebrados, das páginas 38 a 41. Então, para relembrar, nós vamos aprender que há várias formas de classificar os animais. Reconhecer no próprio corpo a presença da coluna vertebral e do crânio. Identificar o crânio e a coluna vertebral de alguns animais vertebrados. E vamos conhecer o grupo dos vertebrados e suas principais características. Então vamos lá. Grupo, esta imagem que vocês estão vendo aí, são dos grupos de vertebrados. O grupo dos vertebrados são classificados em 5 grupos diferentes: peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Hoje nós vamos trabalhar com apenas 3 deles, que são aves, répteis e anfíbios. Eu marquei um X para vocês tirarem fora da aula de hoje os mamíferos e peixes, que eu vou deixar para trabalhar na próxima aula, tá bom? Então vamos lá. Voltando à imagem inicial, nós vamos falar sobre os vertebrados, que são divididos em grupos. E esta divisão deles é feita de acordo com as características semelhantes, o que eles têm em comum, como o modo que se desenvolvem na barriga da mãe, no ovo, o jeito de respirar, a maneira de cuidar dos filhotes. Então vamos lá. Temos aí uma imagem que vocês conhecem muito, que é de um tubarão. Então, o tubarão representa o grupo dos peixes. Os peixes são animais aquáticos e se locomovem usando nadadeiras. Observem aos lados, temos nadadeiras, e a respiração dos peixes é feita através de brânquias. Tem uma setinha indicativa mostrando o que são as brânquias. Se vocês tiverem dúvidas, pesquisem na internet, que nós temos várias explicações muito importantes e bem legais. Eu gosto muito de trabalhar com a classificação dos peixes, eu acho que eu aprendo muito. Nessas brânquias, eles vão absorver o oxigênio que está dissolvido na água. Essas brânquias são as estruturas responsáveis pela respiração dos peixes. O tubarão da foto, quando adulto, pode medir até 3 metros de comprimento. Vamos agora. Os peixinhos. Na maioria das espécies, os filhotes de peixes nascem de ovos, na maioria, que se desenvolvem na água. Em algumas espécies, os filhotes se desenvolvem dentro do corpo da mãe, como é o caso dos tubarões. Esta imagem aí são de peixes, eles respiram através de brânquias, têm o esqueleto formado por ossos, por isso ele faz parte do grupo dos vertebrados. Tubarões e raias são exceções, pois têm o esqueleto formado por cartilagem. Anfíbios. Eu adoro explicar sobre os anfíbios. Anfíbios significa 2 modos de vida. A palavra anfíbio significa que ele tem 2, eu vou usar um termo mais comum para vocês, 2 jeitos que eles conseguem sobreviver. Os anfíbios são assim chamados porque alguns deles, como sapos, rãs e pererecas, quando são jovens, vivem na água. Respiram por brânquias e são chamados de girinos. Olha na primeira imagem aí em cima. Esses girinos aí de cima dessa primeira imagem à esquerda têm cerca de 3 centímetros de comprimento e vivem no meio aquático. Quando eles crescem e ficam adultos, eles passam a viver tanto na água onde eles já viviam, como na terra. Lembra que eu falei que eles têm 2 modos de vida? Os anfíbios respiram tanto pelos pulmões
quanto pela pele, que é fina e úmida. Eles botam ovos na água ou bem próximo a ela. Na imagem acima à direita, temos uma perereca cerca de 8 centímetros. Na imagem abaixo, à esquerda, meio que na corzinha marrom, da cor de terra ali, temos um sapo já com 15 centímetros. Tenho pavor desses bichinhos. Na imagem abaixo, do lado direito, temos uma rã, que o comprimento dela é de cerca de 15 centímetros também. Ela tem o mesmo comprimento do sapo, se associa ao sapo, mas pode ver que as características dela consegue diferenciar facilmente. Vamos lá. Depois que eu saí da classificação dos anfíbios, vou entrar na classificação dos répteis. Então vamos lá. Répteis é facinho vocês descobrirem. Os répteis são aqueles que rastejam. Todo serzinho que rasteja, que encosta a barriguinha próximo ao chão, ele é classificado como réptil. A palavra reptar significa rastejar. Os répteis rastejam, ou seja, arrastam o corpo quando se locomovem. Pensa na lagartixa. A lagartixa, para se locomover, ela precisa se arrastar ou rastejar. Então, ela faz parte do grupo do réptil. Os répteis têm o corpo coberto por uma pele seca, formada por escamas, placas ou carapaças, que são aqueles casquinhos. Todos os répteis respiram por pulmões e a maioria vive em ambientes terrestres. São poucas, bem pouquinhas, as espécies de répteis que vivem em ambiente aquático. Muitos répteis botam ovos, dos quais saem os filhotinhos. Em algumas espécies de répteis, o filhote se desenvolve dentro do corpo da mãe. Então, a primeira imagem acima, do lado esquerdo, nós temos uma serpente cascavel que tem o corpo coberto por escama. Ela tem cerca de 150 centímetros. Transformada em metro, ela tem cerca de 1,5 metro. Do lado direito acima temos um jacaré coberto também por escamas e placas. O comprimento dele é cerca de 3 metros. Do lado esquerdo abaixo, temos o corpo de uma iguana. Iguana se rasteja, mede cerca de 70 centímetros de comprimento e também é coberto por escama. Esse bichinho lindinho, ao lado da iguana, é um jabuti, que mede cerca de 40 centímetros de comprimento e tem o corpo coberto por um casco. Começamos agora, então, a classificação do grupo das aves. Gente, o grupo das aves é um dos grupos mais fáceis de vocês descobrirem. As aves têm penas, asas e bicos. Na maioria delas, as asas permitem o voo. Elas se alimentam utilizando os bicos e os pés. Você já notou que existem vários formatos de bicos diferentes, dependendo da espécie de ave? Cada formato de bico está relacionado ao tipo de alimento que as aves comem. Então, às vezes, tem umas que tem o bico bem curvado. Ele não é curvado à toa. Ele tem um motivo para ser curvado. Então, é o tipo de alimento que esse animal come. Temos os animais que têm o bico bem retinho
e também não é à toa. Momento. Então vamos lá. Primeira imagem é de uma águia forte e curvada. É o bico dela, que permite que ela rasgue a carne de sua presa. Então olha só, o bico dela é forte, bem forte, e tem essa curvatura. Mede de 80 a 1,5 m de envergadura, o tamanho do ser em si. Na imagem acima, temos um pato com bico largo que retém o alimento. Então vamos lá, olha o bico dele. É diferente do bico da águia. Este animal tem o tamanho médio de 70 centímetros a 120 centímetros, ou 1,20 m, de envergadura como um todo. Na imagem abaixo, olha que biquinho mais lindinho. Temos um beija-flor, que o bico é longo e fino. Para que serve? Para sugar, para poder entrar dentro da plantinha, da florzinha, e sugar o néctar das flores. O corpinho dele é 7 centímetros. Olha esse bico! Além de ser um animal belíssimo, esplêndido, esse bico dele é bem longo e muito forte. E não é à toa. O animal, olha, não é tão grande, mas o bico é grande em relação ao animal. Ele tem um bico grande e forte para quebrar esses frutos e as sementes duras. Ele tem cerca de 48 centímetros, certo? Após estudado esses 3 grupos, a professora vai disponibilizar um questionário para vocês de ciências, tá bom? Um beijo, aguardem o questionário.